Em 1972, o cinema foi presenteado com uma obra que redefiniu para sempre a narrativa sobre poder, família e o sonho americano. O Poderoso Chefão não é apenas um filme. É uma experiência imersiva que nos introduz à intimidade sombria da família Corleone. Mas a história por trás das câmeras é tão dramática, conturbada e fascinante quanto o próprio enredo que conhecemos. Hoje, vamos desvendar os segredos de bastidores, os conflitos de produção e as decisões geniais que transformaram um projeto problemático em uma das maiores obras-primas do cinema. A origem da ideia. Tudo começou com o romance de Mario Puzo, escrito em 1969. Puzo, endividado e precisando de dinheiro, inspirou-se em histórias reais da máfia italiana, mas sua grande sacada foi focar na família, nos conflitos entre pais e filhos, na lealdade e na tradição. O livro foi um best-seller instantâneo, mas a Paramount Pictures hesitou em adaptá-lo. O estúdio temia glorificar o crime e enfrentar protestos de grupos italo-americanos. Foram necessários o empenho do produtor, Albert S. Ruddy, e a visão de um jovem diretor chamado Francis Ford Coppola para que o projeto ganhasse vida. Os desafios de produção. Coppola não era a primeira escolha. Estúdios queriam diretores consagrados, como Sergio Leone ou Peter Bogdanovich. Coppola, à época, tinha apenas 31 anos e era visto como um diretor de orçamentos modestos. Seu nome foi sugerido quase por acaso. E, a princípio, ele recusou, temendo que o filme glorificasse a violência. Mas, endividado e com um filho doente, ele aceitou o desafio. O orçamento inicial era de 2,5 milhões de dólares, valor baixo para um épico. A Paramount queria demitir Coppola diversas vezes, especialmente após as primeiras semanas de gravação. O estúdio pressionou para que o filme fosse ambientado nos anos 70, para reduzir custos com figurino e cenários, mas Coppola insistiu nos anos 40. Marlon Brando, escalado como Dom Vito Corleone, quase não foi aprovado pelo estúdio. Cenas icônicas e seus segredos. Vamos analisar algumas das sequências mais marcantes. A abertura no escritório de Don Corleone. A escuridão quase total interrompida pelo rosto de Brando. Foi uma escolha ousada. O discurso de Brandon era tão suave que os microfones precisaram ser reposicionados diversas vezes. O famoso "vou fazer uma oferta que você não poderá recusar" quase não foi incluído. A equipe duvidava de seu impacto. O batismo final. A montagem paralela entre o ritual religioso e os assassinatos ordenados por Michael Corleone foi ideia do Coppola. Foram necessários 3 dias para filmar, com a equipe se dividindo entre a igreja e as locações de Nova York. A sequência é um estudo de contraposição entre a redenção e a condenação. A cena do restaurante. O silêncio antes dos tiros foi uma improvisação de Al Pacino. O ator decidiu que Michael Corleone hesitasse antes de cometer seu primeiro assassinato. Um detalhe que humaniza o personagem antes da sua transformação definitiva. Cachês e conflitos. Dentro do universo de conflitos e decisões arriscadas que definiram o Poderoso Chefão, nenhuma batalha foi mais significativa do que a guerra travada nos corredores da Paramount pela escolha do elenco. E aqui 2 histórias se destacam como verdadeiros pilares do filme. A luta por Marlon Brando e a defesa intransigente de Al Pacino. Vamos começar pela jornada de Al Pacino. Hoje é impossível imaginar outro ator como Michael Corleone, mas na época a escalação de Pacino foi uma das batalhas mais difíceis para Coppola. Pacino vinha do teatro, era produto do Actor Studio e do Off-Broadway e tinha apenas algumas aparições em filmes de baixo orçamento. O estúdio via nele tudo o que não queriam. Um ator de 1,70 m de altura, de olhos escuros e intensos, mas sem o glamour tradicional de uma estrela de cinema. Os executivos chegaram a chamá-lo de mutante e anão nos bastidores. Coppola, em gravação de arquivo. E eles não enxergavam o que eu via, aquela intensidade silenciosa, aquela capacidade de transmitir uma transformação interior sem dizer uma palavra. A pressão era tanta que a Paramount chegou a fornecer uma lista de atores mais palatáveis para substituí-lo, incluindo Robert Redford, Ryan O'Neal e até Jack Nicholson. Mas Coppola manteve-se firme, ameaçando deixar o projeto caso Pacino fosse substituído. Para convencer os estúdios, ele chegou a gravar um teste com o ator na icônica cena do restaurante, a mesma que selaria o destino de Michael Corleone. A performance de Pacino foi finalmente aprovada por um estúdio ainda relutante. O cachê de Pacino refletia essa desconfiança. Apenas $35 mil por todo o filme, menos de 1/10 do que atores estabelecidos recebiam na época.
Mas o que o estúdio não podia imaginar era que esta seria a virada na carreira do ator. Antes do Poderoso Chefão, Pacini estava considerando abandonar a carreira cinematográfica e voltar para o teatro. Após o filme, ele se tornaria uma das figuras mais importantes da nova Hollywood, indicado ao Oscar por sua atuação e catapultado para o estrelato absoluto. Se a situação de Pacino era difícil, a de Marlon Brando era ainda mais complicada. No início dos anos 70, Brando era considerado queimado em Hollywood. Sua carreira estava em declínio após uma série de fracassos comerciais e seu comportamento errático nos sets lhe havia rendido a reputação de difícil. A Paramount vetou categoricamente sua escalação como Dom Vito Corleone. Produtor Albert Ruddy em entrevista de arquivo. Os estúdios tinham uma lista negra com um único nome, Marlon Brando. Eles preferiam Laurence Olivier ou até mesmo Ernest Borgnine. Foi aí que Coppola arquitetou um plano brilhante. Coppola insistia que apenas Brandon possuía a aura mitológica necessária para o papel. Para contornar a resistência do estúdio, ele organizou um lendário teste. Brandon chegou ao estúdio com o cabelo escurecido com graxa, as bochechas preenchidas com algodão e com uma chamise aberta que revelava pelos postiços peitorais. Ele não apenas interpretou Don Corleone, ele se tornou Don Corleone, sussurrando e se movendo com aquela dignidade ferida que definiria o personagem. Mas a genialidade de Brandon não parou aí. Na cena de abertura, o gato que ele acaricia no colo foi um improviso completo. O animal havia sido encontrado nos estúdios da Paramount e Brandon, um amante de animais, simplesmente o pegou e começou a acariciá-lo durante as filmagens. Coppola manteve a cena percebendo que o contraste entre a suavidade felina e a brutalidade do diálogo criava uma tensão perfeita. O ronronar do gato era tão alto que quase abafa as falas de Brandon, exigindo novo trabalho de dublagem, mas o resultado foi uma das aberturas mais memoráveis do cinema. Por trás dessas batalhas criativas estava o produtor Albert R. Ruddy, o verdadeiro arquiteto da realização do filme. Ruddy enfrentou desafios que iam muito além do elenco. Ameaças da máfia. Representantes de grupos italo-americanos se reuniram com Ruddy, exigindo que a palavra máfia fosse removida do roteiro. Em uma reunião tensa, Ruddy negociou e concordou, entendendo que isso poderia evitar boicotes e problemas maiores. Problemas de orçamento. Com um orçamento inicial de apenas 2,5 milhões de dólares, Ruddy precisou fazer milagres. Ele cortou custos filmando em locações reais em Nova York, instead de construir cenários caros, e chegou a negociar pessoalmente com os sindicatos locais para reduzir custos de produção. Protestos e pressões. Grupos italo-americanos organizaram piquetes durante as filmagens. Ruddy lidou com isso, garantindo que o filme mostrasse os personagens como seres humanos complexos e não como caricaturas étnicas. Ruddy em entrevista. Cada dia era uma nova crise. Tínhamos o estúdio contra nós, a máfia contra nós, o orçamento contra nós, mas acreditávamos que estávamos fazendo algo especial. A persistência de Ruddy foi recompensada quando o filme se tornou um fenômeno cultural e crítico. Sua habilidade em navegar as águas turbulentas da produção enquanto apoiava a visão artística de Coppola foi fundamental para o sucesso do projeto. O legado dessas batalhas nos bastidores é profundo. O Poderoso Chefão não apenas reviveu a carreira de Brandon, que ganhou seu segundo Oscar pelo papel, como também lançou Pacino para o estrelato e estabeleceu Coppola como um dos grandes diretores da sua geração. O filme provou que a arte muitas vezes nasce do conflito e que a perseverança diante da adversidade pode resultar em obras que transcendem o tempo. Os algodões nas bochechas de Brandon, o gato achado nos estúdios, a teimosia de Coppola em defender seu elenco visionário. São esses detalhes, essas batalhas silenciosas travadas nos corredores do poder hollywoodiano, que nos lembram por que O Poderoso Chefão continua, mais de 50 anos depois, não apenas um grande filme, mas uma lenda viva do cinema. Bilheteria e premiações. O Poderoso Chefão foi um sucesso imediato. Arrecadou 250 a 286 milhões de dólares mundialmente, tornando-se o filme de maior bilheteria de 1972. Mas seu legado foi consolidado nos prêmios. 3 Oscars: melhor filme, melhor ator Marlon Brando e melhor roteiro adaptado. 5 indicações adicionais, incluindo melhor diretor e melhor ator coadjuvante para 3 membros do elenco, Al Pacino, James Caan e Robert Duvall. Curiosidade, Marlon Brando recusou o Oscar enviando a atriz Sacheen Littlefeather para protestar contra a representação de nativos americanos em Hollywood. O legado. O Poderoso Chefão é mais do que um filme sobre a máfia. É um estudo sobre o poder, a corrupção e os laços familiares.
Suas frases, "é negócio, não é pessoal", seus personagens e sua fotografia inovadora influenciaram gerações de cineastas. Os desafios de produção, os conflitos criativos e a visão obstinada de Coppola provaram que a arte muitas vezes nasce do caos. E assim, entre improvisações, tensões e momentos de genialidade, o poderoso chefão não apenas sobreviveu às adversidades, tornou-se imortal.